é chamado de mensageiro da manhã. Que bom. É que parece uma pessoa diferente, assim, que chegou agora. Que legal, gostei dessa expressão usada pelo nosso irmão Gilmir. Amados, essa manhã a gente encerra a série de pregações baseadas em Hebreus. Na verdade, é um sermão de despedida desse livro e da série de pregações que nós fizemos praticamente ao longo de todo esse ano. Acho que todo mundo aqui já guardou que a grande temática do livro de Hebreus é essa que está aqui. Hebreus, Cristo é superior a todas as coisas. Essa é a ênfase principal do livro de Hebreus, da mensagem que ele tem para os seus leitores originais e para mim e para você também. Eu queria começar compartilhando com você uma frase, que é uma frase que eu extraí de um livro chamado Nome Acima de Todo Nome, o retrato bíblico de Jesus, de dois pastores, o Westerberg e o Sander Ferguson. Quem quiser emprestar esse livro está à disposição. Mas ele coloca lá uma frase do pastor Robert Murray McCain, um pastor escocês. Ele morreu com 29 anos de idade. Olha que frase interessante e apropriada para a gente considerar como introdução do sermão dessa manhã. Aprenda muito do Senhor Jesus. Para cada olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Deixe sua alma ser preenchida com a superioridade de Cristo. Eu penso que essa frase é o grande desejo do meu coração enquanto pregador ao longo dessa série de Hebreus. Tenho certeza também que é o desejo dos demais pregadores dessa série, que ao longo dela e ao chegar nessa reta final, o seu coração tenha sido preenchido um pouco mais com a superioridade de Cristo. Mas o meu grande desejo é que você tenha aprendido, de verdade, a olhar menos para você mesmo e olhar muito mais para Cristo. Eu não sei se você compreendeu, mas talvez seja essa a nossa grande necessidade na vida. A nossa grande necessidade na vida é que a gente seja levado a ter a nossa mente, o nosso coração cheio do sentimento da grandeza e da incomparável glória do Senhor Jesus. Talvez seja esse o antídoto, o remédio para a enfermidade espiritual que você está vivendo agora. E eu diria mais, é para toda a enfermidade espiritual, para todos os desafios da vida, uma visão melhor, mais plena de Jesus Cristo, uma visão mais ampla da sua glória, da sua superioridade. Como nós cantamos essa manhã, como viemos pregando ao longo da série de exposições em Hebreus. Isso é especialmente importante, irmãos, numa época como a nossa, porque hoje em dia a gente vive uma cultura narcisista, onde nós somos tentados e incentivados o tempo todo a olhar apenas para nós mesmos. O tempo todo a gente quer ficar tirando a temperatura do nosso corpo, da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas aflições. Não faça isso. Olhe para Cristo. Encha-se da superioridade dele. E cada vez que você olhar para você uma vez, olhe para ele 10, 100, 1000 vezes. Não é uma boa maneira de começar a reta final do livro de Hebreus? Eu penso que é isso que Hebreus fez com a gente. A frase do pastor Robert Murray McCain é exatamente um resumo do que o livro de Hebreus faz com a gente. Ele quer que a gente aprenda a olhar menos para nós mesmos e olhar muito mais para Cristo. E o que ele fez a gente olhar? Essa expressão é considerar Jesus, olhar firmemente para Ele, enxergá-lo mais e melhor. E eu diria que, em especial, Ele quer que a gente enxergue como o nosso grande sumo sacerdote. O livro de Hebreus, portanto, tem uma grande mensagem que é: enxergue a superioridade de Cristo no seu papel como grande sumo sacerdote pelo seu povo. E eu queria então dividir a exposição dessa manhã em dois momentos. Eu quero mostrar para você que o resumo do livro de Hebreus é:
enxergue com mais clareza a obra acabada do grande sumo sacerdote, mas enxergue também com a mesma clareza a obra inacabada dele. Então vamos fazer esses dois movimentos. Quero que você olhe a obra acabada dele como grande sumo sacerdote, mas também vou gastar algum tempo mostrando a obra inacabada dele. A primeira parte da nossa exposição, nesse resumo, é olhar a obra acabada dele enquanto grande sumo sacerdote. E aqui eu vou fazer rapidamente um panorama, um sobrevoo sobre aquilo que a gente já viu em Hebreus ao longo dessa série. Estou usando um drone e agora estou sobrevoando o livro de Hebreus para mostrar para você alguns pontos importantes dessa obra acabada e daquilo que ele vem insistentemente nos ensinando ao longo dessa carta. A primeira coisa que ele faz, ele mostra para a gente a identidade de Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é também o nosso grande sumo sacerdote. Depois ele faz comparações entre Cristo e as figuras do Velho Testamento, os anjos, o sacerdócio levítico, e ele conclui: Cristo é superior aos anjos. Anjos são apenas mensageiros. Ele é criador dos anjos, ele é profeta por excelência, ele é rei vitorioso. Mesmo se você pegar os grandes personagens do Velho Testamento, Moisés, Josué, Arão, todos eles não passam de servos. Ele é o Senhor deles. E se você quiser colocar mais gente nessa lista, fique à vontade. Nenhum deles chega sequer aos pés de Cristo. Mas ele também é maior que os sacerdotes, o sacerdócio do Antigo Testamento, maior que os sacrifícios levíticos. Aqui você há de se lembrar que ele descreve para nós em detalhes, com muita qualidade, que os sacerdotes do Velho Testamento eram fracos, pecadores, incapazes de oferecer sacrifício permanente pelos pecados. Eles tinham que sacrificar por si mesmos antes de sacrificar pelo povo. Jesus não, ele é sumo sacerdote para sempre, constituído por juramento divino, santo, inculpável, separado de pecadores, que se oferece uma vez por todas como sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Ele é o grande sumo sacerdote que veio para resolver definitivamente a nossa alienação para com Deus e nos levou verdadeiramente à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. Veja, isso não está sendo mais pregado no Brasil, tá? Só para lembrar isso aqui. Mas vocês estão começando a dizer que tem uma outra maneira de fazer esse negócio acontecer. Não tem. Além de Cristo, nenhum de nós tem acesso à presença de Deus. E que coisa maravilhosa, né? Ter essa mensagem sendo direcionada para a nossa própria vida. E aqui eu queria lembrar um ponto importante. Porque à medida que ele vai fazendo esse comparativo, ele vai também mostrando que essa obra de Jesus está terminada, acabada, consumada, liquidada, feita de uma vez por todas. E eu quero fazer você ouvir novamente, para que você possa enxergar novamente essas verdades sobre Cristo e sobre a sua obra acabada como nosso grande sumo sacerdote. Eu vou fazer agora um exercício de leitura de alguns textos com você. Então vamos começar lembrando primeiro que ele, e apenas ele, e ninguém além dele, é o nosso grande sumo sacerdote. Abre em Hebreus capítulo 4 e acompanhe do verso 14 ao verso 16. Hebreus 4, verso 14 ao verso 16. Se você tiver dúvida, o texto está indicado ali também no slide. O primeiro texto é: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A segunda coisa que ele lembra para nós é que ele também é aquele que nos dá a salvação verdadeira. Hebreus 7, do verso 23 ao verso 25. Eu gosto desse barulhinho das páginas da Bíblia rolando. Que coisa gostosa para um pregador. Vai lá, acompanha comigo. Verso 23 ao verso 25. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Mas ele também é o sumo sacerdote perfeito. Veja no verso 26 ao verso 27, também capítulo 7, aí pertinho, na sequência. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, mas essas são verdades preciosas para a nossa vida. Como se não bastasse, ele dá para a gente ainda umas 3 verdades sobre essa obra acabada. A quarta é: ele é sumo sacerdote incomparavelmente melhor. Veja o verso 6 do capítulo 8. Veja lá. Agora, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quinto, o sacrifício dele é final e definitivo. Hebreus 9, versos 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos. E veja essa frase final: uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Que coisa, irmãos! Tendo obtido de uma vez por todas eterna redenção. E a última coisa que eu quero que você ouça em Hebreus, nessa leitura que a gente está fazendo da obra acabada, é que por causa de Cristo nós temos acesso a Deus. Hebreus 10, 19 até o verso de número 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade ou com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavar o corpo com água pura. Sabe o que eu estou imaginando que está acontecendo com você? Por que a gente lê esses textos, você seja levado a lembrar algumas verdades que foram expostas em cada passagem?
Mas a ideia é, portanto, fazer esse olhar geral sobre essa obra acabada. Eu quero dar para você um resumo. Me permita insistir nisso. A gente pode encontrar um resumo dessa obra acabada do Senhor Jesus Cristo. Vá para Hebreus capítulo 2. Veja comigo os versos 14 até o verso 17. Olha o que ele diz sobre essa obra acabada do Senhor Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção especialmente para os efeitos que ela tem na nossa vida. Ele fala assim, do verso 14 ao verso 15 inicialmente: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A primeira coisa que ele ensina aqui é que essa obra consumada nos livra da escravidão de Satanás. E aqui eu queria rapidamente gastar um tempinho com você quanto a isso. A oferta que ele faz de si mesmo pelo pecado resolve de maneira plena e completa a nossa culpa e nos livra de uma vez por todas das garras do diabo. O sacrifício completo, perfeito, final dele foi aceito por Deus. Por isso que ele ressuscita ao terceiro dia, como nós lemos no Credo Apostólico nessa manhã. Ele é o sumo sacerdote que, com seu próprio sacrifício, sendo ele mesmo o sacrifício, termina a nossa obra de redenção. Agora está sentado à destra de Deus nas alturas. Ele prova a morte em nosso lugar, e agora a morte não é mais o salário do pecado contra nós, não. A morte agora é a nossa entrada para a vida eterna. Agora, o instrumento que Satanás usava para nos amedrontar foi destruído, irmãos. Finalmente, estamos livres. Mas vejam o que ele diz ainda no verso 16 e 17. Eu acho que a minha voz mudou. Não mudou? Mudou. Para mim mudou, não sei se para você. Eu estou me ouvindo com mais problemas, tá bom? Vamos lá, verso 16 e 17. Veja aí. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Pois por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele também aplaca a ira de Deus contra nós. Então, por um lado, a gente está livre do medo da morte, livre das garras do diabo, e também não há mais medo algum contra nós, porque Deus não está mais irado conosco. Por que eu estou chamando a atenção para esses dois aspectos, que são resumidos aqui em Hebreus capítulo 2? Por uma razão, irmãos. Existe um efeito que Hebreus quer que exista em nossa vida a partir dessa obra acabada. Deixa eu tentar mostrar isso com duas afirmações apenas. Primeiro, se isso aqui é verdade a meu respeito, se é verdade a seu respeito, não há mais nada a temer. Não há mais nada a temer. Vou repetir essa frase, tá? Não há mais nada a temer. Raciocina comigo o seguinte: nós estamos livres do medo que alimenta todos os medos da vida. Quem dera, irmãos, os terapeutas, psicólogos, psiquiatras soubessem disso. Eles não compreendem que a culpa, o pecado, a ira de Deus e o medo da morte cria e alimenta todos os
medos que a gente tem na vida estão relacionados com esse medo primordial, por assim dizer. O medo da ira de Deus e o medo da morte. É lamentável dizer isso. O ser humano nunca será livre dos outros medos que ele tem, enquanto não for liberto do medo primordial. O que Deus está dizendo aqui é que o medo central da nossa vida, o medo que promove todos os outros medos, se tornaram insignificantes para nós por causa do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Não há nada a temer, irmão. Você agora está na companhia do grande sacerdote que morreu a sua morte, para que você viva plenamente nele. Você sabe que agora, nessa viagem que eu fiz para o Japão, pela primeira vez na vida eu experimentei um terremoto. Eles não são muito comuns no Brasil, mas acontece com muita frequência no Japão. Eu não sei o que eu estava fazendo na hora. Eu acho que eu estava jantando no térreo do prédio, mas a equipe de brasileiros que estavam comigo, que estava no quarto, ficou bastante abalada com o episódio. Por quê? Porque nós estamos acostumados. A cama mexeu, os saquinhos saculejaram, os móveis começaram a se mexer também. E você sabe que os prédios japoneses têm um sistema de amortecimento. Esse terremoto era 6,3 da escala Richter, que vai até 10. Nós não estávamos no epicentro do terremoto, nós estávamos distante do local do terremoto, então não sentimos o abalo sísmico na mesma dimensão que quem sentiu pertinho do terremoto. Mas foi bastante para amedrontar geral, se você me entende bem. Todos os brasileiros estavam acordados na hora do terremoto, saíram do corredor do hotel para ver o que eles tinham que fazer. Desce, faz o que? Pega o elevador, o que faz? Tinha um japonês que estava com a gente, Mr. Yoshida, que nos acompanhava na viagem. Ele saiu com a gente e falou assim: não há o que temer, volta todo mundo para o quarto e a agenda de amanhã está contigo. Volta tudo ao normal. Amanhã tem trabalho normalmente de manhã. Vai dormir. É isso que eu quero dizer para você essa manhã. Não há o que temer, irmão. O grande sumo sacerdote é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você tem tanto, irmão? De onde vem tanto medo? Se você conhece essas verdades do Evangelho e elas são aplicadas à sua vida, mas como se não bastasse, estamos livres da ira de Deus. Eu sei que esse é um assunto que não é tão popular entre nós, mas a Bíblia quer nos lembrar também que a obra sacerdotal de Cristo acabada no Calvário nos dá a garantia de que a gente está livre da ira de Deus. Agora, justificados pela fé, temos paz com Deus. Significa dizer que o nosso maior problema não é nem tanto o medo da morte. Nosso maior problema é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por natureza, a humanidade está sob a ira de Deus. João 3,36 fala isso. Quem é rebelde contra o Filho, sob ele permanece a ira de Deus. Nós todos, naturalmente falando, merecemos estar sob a ira de Deus. Eu sei que se a gente não é capaz de lidar com o nosso medo da morte, muito menos lidar com o medo da ira de Deus. A Escritura afirma, portanto, que Jesus, como nosso grande sumo sacerdote, entra na presença de Deus em nosso lugar, absorve para si todo o julgamento divino contra nós. Ele bebe o cálice da ira de Deus contra o nosso pecado, para que eu e você pudéssemos gozar de paz com Deus. Paz
com Deus. Agora não entramos mais na presença dele amedrontados, como o sumo sacerdote fazia na velha aliança, supostamente com uma corda amarrada na cintura, que podia ser fulminado na presença dele. Entramos como quem sabe que esse caminho é um caminho de paz. Sabe o que é por isso, irmãos? Talvez seja por isso. Quando Jesus aparece ressurreto pela primeira vez para os discípulos, disseram, se lembrar que Tomé não estava lá, né? Tomé se ausenta dessa reunião. Qual é a primeira palavra que ele dirige para os discípulos? Qual é a primeira palavra? Pega aí no seu HD, a gente vai consultando. Qual é a primeira palavra que ele usa? Paz. Paz. Ele usa a expressão Shalom. Finalmente agora vocês podem ter paz com Deus. Então, a obra acabada dele promove basicamente esses dois efeitos na nossa vida. Não há mais o que temer, e agora podemos usufruir da paz de Deus. Deixa eu fazer essa pergunta para você nessa altura da exposição. Na sua caminhada cristã até esse momento, você é alguém que conhece verdadeiramente essas coisas? Alguém que sabe que não há nada a temer, porque o medo primordial da sua alma foi resolvido pelo grande sumo sacerdote? Você é alguém que vive como quem sabe de verdade que você goza, usufrui de paz com Deus? Agora Deus não é mais contra você, é a seu favor. Tudo vai estar cooperando sempre para o seu bem, por causa do que Cristo fez em seu lugar, bebendo Ele mesmo, sozinho, a ira de Deus que era contra você. Mas isso é a mensagem que Deus quer que nós tenhamos. Que a gente olhe para a grandeza, para a glória, para a superioridade de Jesus e alimente a nossa alma com essas verdades. Isso me leva então para a segunda parte do meu sermão. Não há o que temer, porque temos paz com Deus. E eu queria lembrar um pouquinho rápido sobre a obra inacabada de Jesus. Veja, eu sei que esse termo é estranho, e eu vou rapidamente aqui explicar do que eu estou tratando. A gente está muito mais familiarizado com a obra acabada de Cristo, com o grande sumo sacerdote. Mas Hebreus também quer que nós enxerguemos aquilo que eu estou chamando de a obra inacabada dele. Ou, de uma outra maneira, que a gente enxergue que após ele ter subido aos céus e sentar-se à destra do Pai, ele permanece fazendo algo como sumo sacerdote pelo seu povo. Agora ele se ocupa ainda de uma obra que deve ser levada avante até o seu retorno triunfal. Esse ministério sacerdotal continuado de Jesus também deve estar no nosso radar quando falamos dele. Também deve estar claro para nós que ele está agora agindo ativamente pelo seu povo. Me permita dizer que isso é um lado da moeda que é igualmente importante se queremos fechar com chave de ouro essa série de exposições em Hebreus. O resumo para isso está em Hebreus capítulo 8. Veja lá os versos 1 e 2. Nós lemos o verso 2, mas eu quero reler. Olha o que é dito aí sobre essa obra inacabada de Cristo pelo seu povo. Ele diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Essa é a obra acabada. Mas vejam o verso 2. Ele se assenta à destra do trono da majestade dos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu
não um homem. Ele agora continua agindo em favor do seu povo como esse ministro do santuário, como esse ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. A palavra aqui, ministro, não tem nada a ver com a ideia que a gente tem hoje em dia de ministros que estão relacionados com o presidente da República. A palavra aqui tem a ver com aquele que lidera o culto de adoração. Que coisa surpreendente. Ele está dizendo aqui o seguinte para a gente: Jesus, com o seu ministério continuado, continua agindo como aquele que lidera a adoração do seu povo. Ele está à frente de todos os cultos de adoração verdadeiramente realizados em nome dele. Toda vez que a gente participa de um culto de adoração a Deus, na presença do próprio Deus, por meio de Cristo, quem lidera esse processo é o próprio Senhor Jesus. Então a gente tem aqui na nossa igreja, eu estava olhando aqui agora para a parte deles, nós temos instrumentistas, pessoal que toca os instrumentos aí, o coral com os seus coristas, é corista o nome? Pode ser o coralista, tanto faz. Temos o coral com os seus coristas, temos o pessoal do grupo de louvor, ou do ministério de louvor, não é levita, porque não levita, é isso? Tem o pessoal que canta aqui, tem os pastores, mas saiba de uma coisa, irmão, só tem um líder de adoração, o cargo é exclusivo do Senhor Jesus. Ele não compartilha essa posição com nenhum de nós. A ideia que o autor de Hebreus está nos dizendo é que ele é aquele que lidera todo o processo de adoração do seu povo. Então para pensar nisso um pouquinho. Quando a gente senta nesse lugar aqui para adorar a Deus, nós estamos sob a batuta, sob a liderança, sob a maestria do Senhor Jesus Cristo. E o que ele faz nesse processo? Quais são as dimensões dessa obra inacabada dele, que continua ativamente acontecendo desde o momento que ele subiu e sentou à destra da majestade nas alturas? Há três dimensões que o autor de Hebreus quer que a gente tenha sobre isso. Elas aparecem numa outra passagem, você vai abrir agora comigo, em Hebreus capítulo 2, do verso 10 ao verso 13. Se você achava que hoje a gente ia ler pouco Hebreus, lê do engano. Você leu Hebreus, apenas comigo, e vai ler um pouquinho mais ainda. Calma aí. Vamos dar uma olhada nesse texto, que ele vai nos ajudar a entender esse ministério continuado, sacerdotal do Senhor Jesus. É assim que o texto diz, Hebreus 2, de 10 a 13: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Preste atenção no verso 12: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Eu não quero esgotar o que está nesse texto, mas preste atenção numa coisa aqui. O texto diz que o autor de Hebreus coloca na boca de Jesus o Salmo 22, o mesmo salmo que ele recita na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora ele está usando esse mesmo salmo na boca de Cristo para dizer que ele continua realizando pelo seu povo, no seu ministério sacerdotal continuado, algumas coisas. Três delas me interessam a expor aqui para você. A primeira é aquela que está no verso 12:
a meus irmãos declararei o teu nome. Veja que ele está falando do futuro. Ele fará isso depois de ter assunto aos céus. Então, a primeira coisa que você quer aqui, que eu quero que você guarde, é o ministério dele agora, continuado agora, é que ele é, na verdade, um pregador da palavra. Cristo, por meio do seu Espírito, ministra a palavra aos seus irmãos, o seu povo. Toda vez que a palavra de Deus é pregada no poder do Espírito Santo, Cristo nos chama. Sua voz nos desperta espiritualmente. Somos acordados do nosso sono espiritual. Somos chamados pelo seu nome e reconhecemos a sua voz. É isso que acontece quando a palavra é pregada no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo se dirige à nossa mente, ao nosso coração, desperta os nossos sentimentos, leva a gente à fé e ao arrependimento. Isso aqui é uma coisa importantíssima para a gente compreender. Deixa eu dar um exemplo disso para você. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 e veja o verso 17. Efésios 2,17. O apóstolo Paulo faz uma afirmação sobre a igreja de Éfeso que a gente precisa compreender à luz dessa verdade. Olha o que ele diz aí no verso 17. 2,17. E vindo ele, uma referência a Cristo, e vindo ele, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto. Ele está dizendo que quando a cidade de Éfeso foi alcançada pelo Evangelho, o próprio Cristo evangelizou eles. Como assim? Como é que isso aconteceu? Jesus já estava assunto nos céus, já estava sentado à destra da majestade de Deus nas alturas. Como é que isso aconteceu? Eu esperava uma resposta. Se não está dando, eu vou dar. Aconteceu quando o apóstolo Paulo e os seus companheiros pregavam o Evangelho ali. Enquanto eles pregavam, quem é que estava falando com eles por intermédio daqueles pregadores? O próprio Cristo. Portanto, o ministério continuado dele permanece acontecendo aqui na nossa igreja, irmãos. Quando a gente se reúne para ouvir, meditar na palavra de Deus, quem está falando com a gente é o próprio Cristo. Tem que aprender a ouvi-lo, aprender a confiar nele. Quando a gente prega o Evangelho no poder do Espírito, Cristo caminha entre seu povo e fala com o seu povo. Que coisa maravilhosa! Sabe o que eu vou dizer aqui? Eu espero que ao longo dessa série de pregações em Hebreus, isso tenha acontecido na sua vida. Que Ele tenha falado com você. Que Ele tenha despertado o teu coração, a tua mente, alimentado a tua vida dele mesmo. Eu às vezes acho que esse é um dos elementos mais importantes para estar claro para o pregador, para o pastor de uma igreja. Vocês sabem que eu estou completando esse ano 25 anos de ministério pastoral, de ordenação ao ministério da palavra. A gente, quando vai ficando mais experiente, cabelos brancos e tal, a gente está começando a perceber que a gente sabe muito menos do que imaginava saber. Que a vida é muito mais dura do que a gente imaginava que ela fosse. E o ministério pastoral não é para fracos mesmo, não. Eu fico às vezes em casa, irmãos, e me permita abrir meu coração aqui nessa manhã. Eu fico em casa às vezes raciocinando da seguinte maneira: como é que uma congregação dessa, cheia de gente diferente, com tantas e variedades de necessidades, cada um de vocês tem problemas muito próprios para serem enfrentados na sua caminhada, como é que um pregador dá conta desse negócio, irmãos? Como é que um pregador pode, num sermão,
atingir tantos problemas, tantas necessidades, abordar tanta coisa. Eu saio de casa às vezes meio sabendo do desafio hercúleo que eu tenho pela frente. E nessa hora não faz a menor diferença ser chamado de Hércules. Não faz a menor diferença. Como é que a gente faz para isso dar certo? Nós não fazemos. Não somos nós que temos essa competência. O apóstolo Paulo fala: quem é apto para essas coisas? Quem é? Ninguém. Ninguém. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, que quando Cristo utiliza a pregação, nossos sermões não podem dar conta de tantos problemas, mas Ele vem através dos pregadores, da exposição da palavra, e atinge todas as nossas necessidades. Aquele que fala é aquele que pode salvar totalmente os que se chegam por Ele a Deus. Todas as necessidades são satisfeitas por Ele. Quem crê em Cristo ouve a sua voz. O verdadeiro discípulo conhece o sotaque de Jesus. Conhece. Já aconteceu isso comigo algumas vezes aqui na nossa igreja. Eu estou ali na porta recebendo os cumprimentos dos irmãos, e a pessoa fala assim para mim: pastor, tem alguém falando com você sobre a minha vida. O que ela está dizendo com isso? Que alguém falou sobre mim ao senhor, e o senhor levou essa informação para o público, de maneira que não é possível que o senhor não tenha tido essa informação privilegiada a meu respeito, porque falou de coisas que só eu sei, ninguém além de mim. Então alguém contou, porque eu tive que compartilhar isso com alguém, e essa fofoca chegou até o Senhor. Primeiro, não foi nada disso. Não foi nada disso. Esse raciocínio está errado. A minha resposta em geral é a seguinte: possivelmente Cristo esteja falando com você sobre você. Possivelmente Ele está tratando com você sem que eu saiba de nada disso, irmão. Lembre de uma coisa: quando Cristo fala conosco através da sua palavra, Ele inicia um diálogo com a nossa própria alma. Ele nos envolve no nível mais profundo. Nos curvamos diante dele como quem sabe que Ele ministrou a sua palavra a nós. Minha oração é que essa tenha sido a sua experiência ao longo dessa série de Hebreus, mas que ela seja a experiência em todas as vezes que você ouvir a exposição da palavra de Deus. Que a voz dele chegue ao teu coração e à tua alma e ministre para você como pregador da palavra. Essa é a obra continuada dele. Que coisa maravilhosa. Uma segunda dimensão. Veja lá o verso 12. Voltei para Hebreus 2 e veja mais uma vez o verso 12. Irmãos, eu estava viajando, fiquei 2 minutos sem pregar. Hoje você vai ter que me acompanhar aqui, tá bom? Vamos lá, ele diz uma segunda coisa no verso 12: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele não só é o pregador da palavra desse ministério continuado, ele também é aquele que lidera o louvor. Ele é o líder de louvor da igreja. Então, assim, o pessoal que está aí militando na área da música da igreja, saiba que como líder da adoração, Jesus também nos conduz em nosso cantar. Na verdadeira adoração, Jesus está liderando o canto da igreja. Cantamos junto com aquele que diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Adoramos e cantamos em união com Ele. Mas se a gente entendesse isso, a nossa adoração pública, o canto de louvores que a gente presta ao Senhor aqui nesse lugar, seria levado a uma nova perspectiva.
Eu fiquei 2 domingos sem adorar com os irmãos, por conta da viagem. E eu fiquei sem saudade, irmão, sem saudade de estar nesse lugar com os irmãos. Mas mais do que saudade dos irmãos, eu senti saudade de não poder cantar sendo liderado por Jesus. Você entende isso? Quando a gente canta na companhia dele, quando os louvores são entoados com a percepção de que quem lidera é o próprio Senhor Jesus, a gente percebe que o nosso canto dá prazer ao Pai. A companhia dele cobre as nossas imperfeições, a nossa desafinação. Você sabe que a gente canta desafinado. Tem um pessoal até que fala assim: não faço tudo doméstico na minha casa, porque a gente canta que é um horror. A gente canta junto, parece 2 taquaras rachadas. Não se preocupe. Na companhia de Cristo, as imperfeições são todas cobertas. Ele canta mais alto para poder esconder a nossa incompetência musical. Eu sei que tem gente aqui na igreja com muita qualidade musical, mas diante de Jesus, nenhum de nós tem do que se vangloriar. Quem é que não gosta, irmãos, de cantar na companhia de Cristo? Imagina, irmão, o que significa isso? Que agora ele está envolvido em nos conduzir para adorar a Deus de maneira a agradá-lo. É como se quando a gente se reunisse para adorá-lo e dissesse assim para o Pai: Pai, estou na congregação da Igreja Batista Memorial da Mendanha, na Corobinha. Olha, estou liderando aquela gente, aquele povo, em louvores ao teu nome. Ouve-os, Pai, ouve-os, porque eles estão cantando comigo. Tu não amas, Pai, ouvi-los também, porque eu estou na companhia deles para tornar essa adoração aroma suave, sacrifício agradável a ti. Você entende que isso é importante? E torna todo esse momento que a gente passa aqui com um significado muito mais amplo do que a gente costumeiramente dá para ele. Ele é aquele que prega a palavra, ele é aquele que lidera o louvor, mas ele faz uma última coisa. Ele também é o grande pastor das ovelhas. Veja que ele diz aí no verso 13, parte final: eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Ele está dizendo o seguinte: ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós, ele compreende nossas fraquezas, não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele está conosco agora e estará conosco até o fim. Ele é capaz de salvar totalmente aqueles que chegam a Deus por meio dele. Ele nos segura em suas mãos, jamais nos abandona. Ele é o grande pastor da minha e da sua vida. Você está sofrendo, irmão, está sendo tentado, talvez você sinta que ninguém pode entender a sua dor, que ninguém esteve em seu lugar, que ninguém passou na vida o que você passou. Mentira. Permita dizer isso para você com todo carinho. Você pode pensar assim: meus pais não me entendem, meus irmãos não sabem lidar comigo, ninguém consegue entender a minha dor. Jesus também sofreu isso. Seus irmãos, seus amigos, seus pais não entenderam. Ah, mas a minha dor é diferente, pastor. Eu fui abusado, fui molestado, fui ridicularizado. Amado, pense no ministério sacerdotal de Jesus. Ele se fez sacrifício pelos nossos pecados, sentiu o gosto da culpa, do suor com gotas de sangue, das lacerações em suas costas, do abuso físico. Ele sabe que é ser molestado, despido, espancado, exposto, humilhado em público. Ele sabe o que é sentir dor de verdade. Ele fez-se homem de dores, que sabe o que é padecer. Ah, você pode pensar: mas ele não tinha pecado, pastor. Tudo foi diferente para ele por conta disso. Foi diferente.
Diferente não para melhor, diferente para pior. Diferente porque a vergonha e a humilhação foram ainda mais intensas, ainda mais desagradáveis. Eis a razão, irmãos, porque é capaz de ajudar e pastorear você. Ele sentiu a vergonha e a fraqueza em cada átomo do seu ser, permaneceu fiel a Deus. Jesus é o grande pastor das ovelhas, que é capaz de pegar você pela mão e apresentá-lo ao Pai. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Eu e você estaremos nesse grupo e seremos apresentados ao Pai pelo nosso grande pastor, que está agora agindo para preservar, proteger, conduzir, cuidar da vida de cada um de nós. Ele ainda tem um ministério sacerdotal continuado de salvar totalmente do pior, seja qual for o pior na sua vida, aqueles que creem nele. Amado, você já foi a Ele nesses termos? Você confia nele dessa maneira? Senhor Jesus, estão aqui os meus pecados. Tu és o único que podes me libertar da minha consciência culpada, me livrar da minha escravidão em alma, trazer-me à tua presença, ajudar-me a te louvar, glorificar o teu nome, desfrutar da paz com Deus que excede todo entendimento. Jesus faz isso totalmente por aqueles que se achegam. Que grande Salvador nós temos, que grande sumo sacerdote é o nosso. Portanto, descansemos nele. E eu termino só fazendo para você a aplicação de como o próprio livro de Hebreus termina, fazendo para a gente uma série de advertências. Queria que você lesse comigo, da primeira à última advertência, em alto e bom som. Aquelas frases estão lá em negativo e algumas em positivo. Vamos lá? Primeira, não se afaste. Vamos lá de novo? Não se afaste. Segunda, não endureça seu coração. Não endureça seu coração. Entre no descanso. Entre no descanso. Não desista. Não desista. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Não recue. Não recue. Persevere na fé. Persevere na fé. Não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus. Que você tenha falado isso para você mesmo, como parte da aplicação desse sermão com sua vida. Fica de pé, vamos orar, falar com o Senhor e agradecer por tudo que Ele nos fez ouvir nessa manhã. Pai Santo, que a voz do Teu Filho Jesus seja frequentemente ouvida por nós nesse lugar. Nós cremos na obra acabada de Cristo do Calvário. Cremos que Ele nos salva totalmente, de uma vez por todas, da morte, das garras do diabo, da ira de Deus. E agora não há o que temer. Agora temos paz com Deus por causa do Senhor Jesus. Agora temos livre acesso à Tua presença. Ó Deus, acalma o coração e traz essa segurança e essa paz para aqueles que estão amedrontados nessa manhã. Mas nós cremos também na obra inacabada de Cristo, aquele que lidera a oração que te prestamos. É Ele quem fala a nossa alma de maneira profunda. É Ele quem lidera os louvores que oferecemos a Ti. Mas é Ele também que pastoreia as nossas vidas. A Deus nos faz ter ouvidos atentos para ouvir a voz doce, suave e mansa do Senhor Jesus em nossas vidas. E se há entre nós gente que ainda não está nessa posição,
Que tu destampe os ouvidos deles para ouvir a tua voz, Senhor. Que eles sejam chamados pela tua graça, se curvem diante de Cristo, se entreguem a Ele, como Salvador e Senhor das suas vidas também. Ó Deus, nós te rendemos graças pela mensagem do livro de Hebreus, por tudo que ela nos ensinou. E nós queremos que essas verdades sejam guardadas em nosso coração, e que possamos enxergar cada vez mais e melhor a pessoa bendita, a superioridade gloriosa do nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus. E que agora o amor de Deus o Pai, a graça soberana do nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus esteja convosco, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Vamos nos despedir de Hebreus.